Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar o teu coração palavras que transformam. Estava aqui meditando no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 6 e 7, diz assim: Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. O que Deus, pelo Espírito Santo, quer ministrar ao nosso coração neste momento é sobre contentamento. O que é contentamento? É aquele estado de paz, de alegria, de satisfação com a vida. É a virtude de estar em paz com quem você é e com o que você possui. Olha que interessante, Deus, quando criou Adão e Eva, Deus colocou ambos ali no jardim. Deus foi tão generoso, tão amoroso, que Deus providenciou tudo que eles necessitavam. Não havia nada que faltasse para eles ali naquele jardim. Deus simplesmente criou um ambiente perfeito e dentro daquele ambiente Deus provia todas as necessidades de Adão e Eva, tanto necessidades físicas, emocionais e também espirituais. Então, assim, tanto Eva quanto Adão estavam ali cercados da bondade de Deus, cercados da generosidade e do amor de Deus, ou seja, nada lhes faltava. Só que nós aprendemos aqui nesse texto que nós lemos que por algum momento Eva, por dar ouvido à serpente, Eva entrou num estado de descontentamento, ou seja, ela não estava satisfeita com aquilo que ela possuía. Ela não estava feliz, ela não estava satisfeita, não estava em paz com aquilo que ela possuía, com tudo aquilo que Deus havia providenciado. E por algum momento ela tirou os olhos de tudo aquilo que Deus havia dado e passou a olhar aquilo que faltava. Tinha tudo ali. Deus falou: pode comer de toda a árvore do jardim, mas dessa aqui não. Dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, não. Dessa árvore não. Porque se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então Eva tinha tanta sorte ali de árvores que ela podia usufruir, só que ela, não contente com o que já possuía, passou a olhar por aquilo que ela não tinha e que na verdade Deus havia orientado que não podia. Então Eva desejou aquilo que não podia, como se faltasse aquilo para preencher ela, como se faltasse aquilo para poder trazer uma alegria completa, sem perceber que ela já tinha tudo o que ela precisava, ela já possuía tudo o que ela precisava. Conta-se uma história que havia um jovem que ele trabalhava como assistente social no departamento de recursos humanos. E de repente um colega dele de trabalho ali contou para ele que uma cliente havia chegado lá e havia reclamado com certa tristeza que ela havia perdido o seu auxílio alimentação. E ela contou-lhe triste que havia perdido aquele auxílio e que esse auxílio ela não teria de volta, assim, no mínimo nas próximas 2 semanas. E os funcionários comovidos com aquela mulher, o que eles fizeram? Cada um contribuiu com uma pequena quantia que eles podiam, fizeram uma compra para aquela mulher e aquele assistente foi levar aquela compra para aquela mulher. Entregou para ela aquela compra, que foi fruto do sacrifício de vários funcionários que se reuniram, cada um oferecendo uma quantia, fizeram a compra para ela e um foi entregar. E ele retornou para aquela empresa com a seguinte resposta daquela mulher. Ele disse que aquela mulher havia reclamado porque não incluíram naquela compra carne suficiente. Para ela faltava carne, a carne que tinha naquela compra não era suficiente para ela.
Uma pessoa que havia perdido o seu auxílio alimentação, não teria ele, no mínimo, nas próximas 2 semanas. Ao invés de agradecer pela atitude de bondade de várias pessoas que se uniram e providenciaram o alimento para aqueles dias, para que não houvesse falta para ela, ela olhou para aquilo que ela achou que faltava, ela achou que não era suficiente. Isso é falta de contentamento. É a pessoa não estar em paz, ela não está feliz, ela não tem alegria nem satisfação com quem ela é e com aquilo que ela possui. É isso que Deus está falando no nosso coração, que nós não sejamos aquelas pessoas que não conseguem enxergar a beleza e a bondade de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, de tudo aquilo que o Senhor já proveu para as nossas vidas. Somos cercados da bondade de Deus, somos abençoados por Deus todos os dias. Todos os dias o Senhor nos cerca com a bondade dEle, com a fidelidade dEle. O Senhor sempre provê aquilo que nós necessitamos. E que nós, amados, não tenhamos a mania, sabe, de olhar para aquilo que a gente acha que nos falta. Porque quando eu olho para aquilo que eu acho que me falta, eu perco a oportunidade de agradecer por aquilo que eu já tenho. E eu passo a ser uma pessoa descontente. Eu passo a ser uma pessoa que não consigo ver alegria, não consigo ter aquela paz, não consigo ter satisfação com aquilo que eu possuo. E Deus tem nos cercado de bens. E eu não digo só de coisas materiais, não. Eu digo também de coisas emocionais, espirituais. Deus nos deu família abençoada. Deus nos dá todos os dias o pão cotidiano. Deus nos dá saúde. Deus nos dá a doce presença dEle. Muitas vezes a gente não é capaz de olhar para tudo aquilo que a gente já tem, perdendo a oportunidade de sermos gratos, perdendo a oportunidade de agradecer, de louvar, de honrar ao Senhor por toda a bondade que Ele tem nos dado, e passamos a reclamar daquilo que nos falta. Então, que nós possamos trazer isso para o nosso coração, que nós possamos, através da atitude de Eva, aprendermos uma lição sobre contentamento. Tenha paz dentro de você, tenha alegria, tenha satisfação com a sua vida, tenha paz com quem você é e com o que você possui. Isso vai te ensinar a ser grato, vai nos ensinar a sermos gratos. Então, que nós sejamos pessoas, amados, que dentro de nós haja contentamento. E que o contentamento nos leve a sermos pessoas cada vez mais gratas. Lá em Filipenses 4:11 diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós possamos aprender também a sermos pessoas, homens e mulheres, sabe, viver contente em toda e qualquer situação, sabendo que independente de qual seja ela, o Senhor sempre vai ser o nosso Deus provedor. Ele sempre vai agir com bondade e generosidade para conosco, não porque a gente merece, mas porque é a essência de Deus, é o caráter de Deus, é a bondade de um pai amoroso que cuida dos seus filhos e provê para os seus filhos, ainda que ele não mereça. Que Deus abençoe sua vida e fique na paz.